Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Considerações iniciais. O apóstolo Paulo muito ensinou sobre a importância da formação ministerial do obreiro. Para tanto, escreveu epístolas exclusivamente para alguns de seus filhos na fé, que precisavam de esclarecimentos sobre como se conduzir no ministério. Diante disso, não se pretende, nesse estreito espaço, exaurir toda a teologia pastoral paulina. Longe disso. Busca-se apenas, com este breve estudo, oferecer uma singela reflexão sobre alguns posicionamentos do apóstolo dos gentios, no afã de auxiliar, ainda que minimamente, no crescimento e amadurecimento daqueles que foram chamados por Deus para o exercício do santo ministério. Para tornar mais clara a apresentação, foram selecionadas 7 categorias de orientações pastorais dadas por Paulo. Existem muitas outras, as quais se convencionou chamar de desafios, subdividindo cada em 3 seções, para fins didáticos. É possível que outros teólogos estabeleçam uma divisão completamente diferente, mas isso não obscurece o teor dos conselhos paulinos, os quais permanecem essencialmente os mesmos, independentemente da classificação estabelecida. Como mencionado, neste breve e despretensioso estudo, apenas se buscará descobrir a vontade de Deus, entendendo como ser um obreiro aprovado. Estou convicto que o Senhor falará profundamente conosco. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 1. Amar o rebanho. Primeiro, cuidar do rebanho. Todo aquele que ama, necessariamente, cuida. Paulo, em Atos 20, 28, recomenda que os obreiros apacentem, do grego pomeino, que significa cuidar, como um pastor, alimentar um rebanho, a igreja de Deus. Uma das características de um obreiro aprovado, portanto, é que ele cuide das pessoas como se fossem ovelhas indefesas. Para tanto, Salomão já aconselhava: procure conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Provérbios 27, 23. Como o mundo está atacando a igreja de Deus no Ocidente nos dias atuais, com morte e perseguições cruéis? Não. Entretanto, o saudoso Charles Colson adverte: o perigo é que a cultura popular cristã, por imitar os costumes da cultura dominante em estilo, mudando somente o conteúdo. O mercado de música está transbordando em rock, rap, blues, jazz, heavy metal cristãos. As prateleiras das livrarias estão cheias com ficção cristã, desde histórias de aventuras infantis até romances quase picantes. Temos sempre de perguntar: estamos criando uma genuína cultura cristã? Ou estamos apenas criando uma cultura paralela com aparência cristã? Estamos impondo um conteúdo cristão para uma forma já existente? Pois a forma e o estilo sempre enviam uma mensagem própria. É preciso ter muito cuidado. Muitas ovelhas estão indo para outros campos por faltar um pastor que as guie a um lugar seguro e aprazível. Acredito que um dos motivos pelos quais Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel tem a ver com o cuidado que ele demonstrava pelas ovelhas de seu pai. É possível que o Senhor tenha aprovado o padrão de zelo de Davi pelas ovelhas de seu pai e, por isso, chamou-o para governar Israel. Como nós cuidamos das ovelhas do Pai Celestial? Segundo, servir ao rebanho. A liderança servil é uma das características daqueles que amam o ministério de Deus. Eles não se servem do ministério, mas servem ao ministério. Paulo foi enfático ao dizer que, na obra de Deus, ele se gastaria e se deixaria gastar pelos coríntios, 2 Coríntios 12, verso 15. Que belo exemplo! A existência de partidarismo na igreja não foi suficiente para demover Paulo de ser um líder servidor. Ele continuaria disposto a amar e servir ao rebanho, ainda que fosse odiado por alguns. Esse modelo paulino foi seguido por um obreiro aprovado pelo Senhor chamado Thomas Wilson, um crente americano do século XIX. Sobre ele está escrito, aspas,
Enquanto outros falavam, ele trabalhava. Todos sabiam onde encontrá-lo e em que estava engajado. Ele conhecia o seu objetivo. Ele o amava. E nada fazia com que desviasse a sua mente disso. Fecha aspas. Thomas Wilson devotou toda a sua vida a fazer o bem a outras pessoas no seio do reino de Deus. Será que nós temos o mesmo compromisso servil demonstrado por esses homens de Deus? E se não formos reconhecidos e amados em algum momento? Terceiro, sofrer pelo rebanho. Paulo, 3 dias após ser chamado pelo Senhor, no encontro com Ananias, soube que o sofrimento acompanharia seu ministério. Atos 9, verso 16. O sofrimento do apóstolo por causa da obra de Deus aconteceu por toda a sua vida. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, Paulo afirma a variedade de aflições que suportou quando arremata. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. David Young-Chu contou em um de seus livros que o telefone de sua casa tocou de madrugada e ele, aborrecido, decidiu não atender. Imediatamente o Senhor lhe falou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele pediu perdão a Deus e atendeu ao telefonema de alguém que estava aflito do outro lado da linha. Atribui-se a Agostinho de Hipona a frase de que Deus teve um filho que nunca pecou, mas nunca teve um filho que nunca sofreu. Sendo isso verdade, no que diz respeito aos obreiros do Senhor, isso reveste-se de maior veracidade ainda. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 2. Ser despenseiro dos mistérios de Cristo. Primeiro, não ceder aos modismos. O compromisso do obreiro aprovado está em transmitir os mistérios de Cristo e não se conformar com as badalações momentâneas do mundo gospel. Os modismos da época de Paulo, como hoje, eram abundantes, mas ele resistiu a todos e ensinou que, ainda que um anjo do céu aparecesse e pregasse outra mensagem, deveria ser reputado como maldição, abominação. Esse compromisso com a verdade de Deus deve marcar o obreiro aprovado. D.A. Carson, sobre esse aspecto, enfatiza: os líderes cristãos são servos de Cristo e foram encarregados do Evangelho, os mistérios de Deus. Se todos os cristãos devem servir a Cristo, quanto mais os seus líderes devem fazê-lo inequivocadamente. Se todos os cristãos desfrutam da sabedoria de Deus transmitida pelo Espírito Santo, quanto mais os seus líderes, que forem encarregados dessa grande herança, devem administrá-la sabiamente. Dessa maneira, cabe a cada obreiro ser um interlocutor entre o trono da graça e o corpo de Cristo, na área de atuação de sua chamada. A distribuição dessa revelação, porém, diz Paulo, é dada segundo a medida da fé de cada um. Romanos 12, verso 3. Frisa-se, porém, que esses mistérios estão revelados na Bíblia. Não se tratam de supostas revelações particulares recebidas em ranchos de profetas. O homem de Deus precisa ter discernimento para não oferecer comida estragada ao rebanho do Senhor. Segundo, manejar bem a palavra. O obreiro deve ser um estudioso da Bíblia. Nunca pode se sentir suficientemente apto, profundo, pois a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. O preparo intelectual e o teológico devem ser buscados incessantemente. Provérbios 4, verso 7. Esse é um dever do obreiro que quer ser aprovado por Deus. Pode-se perceber claramente que Paulo era um argumentador eficaz, não só pela graça que Deus lhe concedia, mas também pelo conhecimento e sabedoria adquiridos ao longo da vida. Judeus, gentios, filósofos estoicos e epicureus, reis, sábios, os quais empreenderam algum debate com Paulo, sempre ouviram uma resposta contextualizada e sábia para confrontar os opositores. Por qual razão? Talvez parte da resposta esteja no texto de 2 Timóteo 4, verso 13, quando Paulo demonstra o apego, no fim da vida, quando estava em uma masmorra pelos livros de sua biblioteca. Nessa mesma epístola, ele exorta a seu companheiro Timóteo que permanecesse nos estudos bíblicos,
pois não deveria se envergonhar de manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. Terceiro, falar a sã doutrina. Ao escrever a Tito, Paulo fez a recomendação que ele falasse o que convém à sã doutrina. Tito 2, verso 1. Sã ou sã é aquilo que é saudável, não o que é apetitoso. Às vezes, o que tem mistura é mais palatável, mas produz morte. É o caso da doutrina. A doutrina dos amigos de Jó, por exemplo, era boa, mas não era sã. Ao invés de trazer revelação, trouxe perturbação, porque estava permeada de elementos malignos. Hoje, por exemplo, muitas pessoas lotam auditórios com indivíduos que prometem prosperidade financeira, mas nada falam sobre a porta estreita e o caminho apertado que leva ao céu. Isso atrai público, mas certamente não agrada a Deus. No livro Cristianismo em Crise está escrito: o verdadeiro Cristo e a verdadeira fé bíblica estão sendo rapidamente substituídos por alternativas doentias, oferecidas por um grupo de mestres que pertence ao denominado movimento da fé. Este câncer vem sendo alimentado por uma constante dieta que poderia ser chamada de cristianismo das refeições rápidas, belas na aparência, mas fracas em substância. Os provedores dessa dieta cancerígena têm utilizado o poder das ondas de rádio e televisão, bem como uma pletora de livros e fitas criteriosa e agradavelmente embalados, a fim de atrair suas presas para o jantar. E os desavisados têm sido chamados a amar não o mestre, mas aquele que está na mesa do mestre. Para evitar esta crise, precisamos mudar nossa percepção de Deus como um meio para se chegar a um fim, reconhecendo que ele é um fim em si mesmo. Precisamos mudar de uma teologia baseada em perspectivas temporais para uma teologia alicerçada sobre verdades eternas. A sã doutrina, enfatizou Paulo, não seria suportada nos últimos tempos, 2 Timóteo 4, verso 3. Não é à toa que se vê, aos borbotões, a proliferação de novas denominações evangélicas. Cada uma quer construir uma opção à sã doutrina, que lastreia os bons usos e costumes. O obreiro aprovado, porém, não pode se vergar aos caprichos de uma sociedade pós-moderna que deseja relativizar o divino, liberalizar as doutrinas bíblicas e dessacralizar os elementos cultuais. Que sejamos como os sacerdotes do tempo do rei Uzias, homens da maior firmeza, que confrontaram o pecado do rei e foram aprovados por Deus. Segundo Crônicas 26, versos 17 a 21. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 3. Ser fiel a Deus. Primeiro, vida de santidade. Paulo instruía sobre a importância de o cristão preservar sua santidade integralmente, espírito, alma e corpo. Nessa ordem. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nada, portanto, deveria escapar do controle de qualidade de Deus. Ora, se assim é para o cristão leigo, quanto mais para o obreiro. Paulo ratificou a fidelidade como requisito ministerial em 1 Timóteo 1, verso 12. Por isso, neste estudo, trata-se cada recomendação com um desafio. Assim, tanto o espírito como a alma, partes imateriais do ser humano, precisam ser santificados, bem como o corpo, Romanos 12, versos 1 e 2. O corpo, a forma de apresentação do obreiro ao mundo, é essencial para a pregação do Evangelho. As tradições e os bons usos e costumes devem ser atendidos, pois traduzem a contracultura do reino de Deus. Abrir mão deles é abdicar do radicalismo transformador do Evangelho de Jesus, da mesma forma que os valores mais profundos do caráter cristão devem ser cultivados e vividos de maneira cristalina. Paulo recomendava que os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33, e as tradições, 2 Tessalonicenses 3, verso 6, fossem obedecidas. Para exemplificar, em relação aos comprimentos dos cabelos dos homens e das mulheres, alguns cristãos mal formados não queriam obedecer. Tendo Paulo sido enfático, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, 1 Coríntios 11, 16. Ou seja,
As igrejas que pertencem a Deus agem diferentemente. Ele não relativizou o assunto, como muitos fazem hoje. Segundo, vida de intimidade. Paulo foi um homem de notável vida devocional. Ele foi um obreiro aprovado porque tinha, também, uma vida de intimidade com Deus. São abundantes os exemplos disso na palavra. Em suas cartas, ele sempre alertava sobre a importância da oração. Aos Tessalonicenses, Paulo recomendou que orassem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Com esse modelo, muitos ministérios foram estabelecidos na terra e vidas foram alcançadas abundantemente. O bem-sucedido ministério do missionário John Ryder, por exemplo, foi marcado, sobretudo, como a do apóstolo Paulo, por uma vida de oração. Um biógrafo escreveu: 800 almas foram acolhidas desde a convenção do ano próximo passado, mas para John Ryder, isso não era suficiente. Deus aumentava-lhe a capacidade do coração por meio do seu amor. Uma vez mais, agarrou-se com Deus em santo desespero, pois durante semanas, não me lembro quantas, que ele descia mais e mais com Cristo nas sombras do jardim. Nós, mais privilegiados, vimos, na vida de John Ryder, o crescente horror que sentiu pelo pecado. Antes de começar a conversão, passou longas noites em oração a Deus. Fazia 5 anos que sentia grande responsabilidade sobre o coração, e cada ano pesava-lhe mais. Parecia que lhe consumia a própria alma. Seu rosto revelava as longas noites que passava sem dormir, os dias gastos em enfadonha vigília e oração. Contudo, o seu vulto estava quase inteiramente transformado ao transmitir a palavra de Deus ao povo com tanto fogo e tanto poder, que os ouvintes se esqueciam do homem transformado pela glória de Deus, que lhe iluminava todo o semblante. Era um mensageiro de Jeová falando a mensagem de Jeová. O próprio John Ryder escreveu em seguida que depois que iniciou a vida de oração, os resultados evangelísticos multiplicaram-se. Sem dúvida, a vida de oração é uma das características do obreiro aprovado. Terceiro, vida de comunhão. Traço característico da igreja cristã sempre foi a comunhão com o próximo, ou seja, sentir a dor do outro. Paulo, por isso, investia nos necessitados. O assistencialismo era praticado tanto pelos obreiros em Jerusalém, Atos 6, como pelo apóstolo dos gentios, 1 Coríntios 8, verso 9. A vida de comunhão é um distintivo para o obreiro aprovado. Na cidade de Filipos havia 2 mulheres de Deus, mas que travaram um sério conflito, a ponto do próprio Paulo precisar intervir. Evódia e Síntique eram muito importantes para o reino. Eram obreiras da seara do mestre e, por isso, precisavam dar exemplo de comunhão. Estamos amando com o padrão de Jesus? O obreiro aprovado faz sempre aquilo que as outras pessoas realizam apenas esporadicamente. O dever de perdoar e seguir em frente é imperioso. O suprassumo da vida cristã consiste em amar da mesma forma como Jesus nos amou. O Senhor Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." João 13, 35. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 4. Ser encorajador do rebanho. Primeiro, nos sofrimentos. O obreiro aprovado precisa entender o significado da dor. Paulo escreveu aos de Tessalônica para que compreendessem que a dor da morte não é o fim para o crente, mas que eles se sentissem consolados pela iminência da vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 17. Aos crentes de Corinto, 2 Coríntios 7, 13, Paulo enviou Tito para que eles fossem consolados e mandou Tíquico ir para Colossos, Colossenses 4, verso 8, e Éfeso, Efésios 6, 22, com esse mesmo propósito, consolá-los. Nesse contato com o rebanho, o obreiro aprovado aprende a chorar com os que choram, trazendo muitas vezes, sem palavras, consolação do céu. Segundo, nas fraquezas. O obreiro deve entender o estado das ovelhas, aplicar o remédio quando necessário, mas procurar curar as feridas.
Paulo, ao saber de um pecado horrível em Corinto, determinou a expulsão do que causou o escândalo, 1 Coríntios 5. Entretanto, em 2 Coríntios 2, versos 7 e 8, Paulo orienta que os de Corinto deviam perdoar o irmão disciplinado e trazer-lhe consolação, para que ele não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo sabia dosar exigência e brandura. Como embaixador do Senhor, o obreiro aprovado segue os passos de seu mestre, o qual não quebra a cana trilhada, nem apaga o pavio que fumega. Isaías 42, verso 3. Terceiro, nas lutas da vida. O obreiro deve ser, acima de tudo, um amigo do rebanho. Alguém que está disponível, presente, pronto para ouvir, para acolher, para orientar. Paulo soube aconselhar a igreja do primeiro século de forma extraordinária, de maneira que tirou-lhes muitas dúvidas em todos os aspectos, servindo, inclusive, seus esclarecimentos para nossos dias. Nas suas inúmeras cartas, o apóstolo Paulo falou sobre comida, casamento, relações entre patrões e empregados, cabelo, joias, roupas, enfim, usos e costumes, questões conjugais, dentre muitos outros aspectos práticos da vida cristã. Paulo, um grande teólogo, poderia ter deixado a igreja somente com escatologia, pneumatologia, angelologia, etc. Mas não. Ele gastou muito tempo dando conselhos práticos, ajudando na resolução dos conflitos do cotidiano, nas dúvidas que acendiam discussões acaloradas sobre coisas pequenas, como se os crentes poderiam ou não comprar carne no açougue romano. Romanos 14. O propósito de todo obreiro deve ser seguir os passos de seu Senhor, o que teve uma missão encarnacional, ou seja, ele viveu a vida dos outros, ele entrou no mundo dos outros, ele saiu da sua zona de conforto e se doou por amor. Assim deve ser o obreiro aprovado, como foi Paulo. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 5. Ser modelo para o rebanho. Primeiro, no amor. Paulo recomenda que Timóteo seja um exemplo para os fiéis no amor. 1 Timóteo 4, verso 12. Que grande desafio! Amar a família, mesmo quando seus membros lhe decepcionam. Amar a igreja, mesmo quando alguns de seus membros lhe difamam. Amar a sociedade em que o obreiro está inserido, até mesmo quando todos zombam da sua fé. Ser exemplo no amor é somente para quem foi chamado por Deus, como Paulo. Quantas vezes ele suportou a afronta dos judeus, ciladas, acusações, mas quando escreve aos Romanos declara: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Romanos 10, verso 1. Outro caso que merece destaque é a capacidade de Paulo em perdoar tanto a João Marcos, pivô de uma grande discórdia ministerial, quanto ao próprio Barnabé. Este modelo de amor apresenta-se indispensável ao obreiro aprovado. Nada substitui o amor. Aliás, quando escreve aos Coríntios, Paulo declara as características do verdadeiro amor. Algo realmente muito sério e importante. Segundo, na fé. A fé, o padrão daqueles que buscam o reino, Mateus 6,33. Paulo foi um homem de grande fé. Nos instantes mais difíceis, quando ele já estava sentenciado à morte, confiou em Deus e foi salvo. 2 Coríntios 1, versos 8 a 10. No mesmo texto de 1 Timóteo 4,12, Paulo recomenda que Timóteo também seja um modelo de fé para a igreja. O obreiro do Senhor deve realmente viver por fé e não por vista. Tenha ele salário fixo ou não, a fé deve ser o padrão do viver ministerial. Obreiros, portanto, que vinculam sua atividade à remuneração a ser acertada, possivelmente, serão julgados inaptos pelo Senhor. Como o rebanho comerá do melhor desta terra se não tiver um homem cheio de fé lhe orientando? Terceiro, na pureza. No Sermão do Monte, Jesus disse que o limpo de coração verão a Deus. Essa pureza, não apenas interior, mas demonstrada em ações, deve permear o viver ministerial. Isso fala de santidade no íntimo, de caráter apurado, de integridade. Paulo reconhecia que o Espírito Santo exigia a pureza,
porque ele é puro e somente com o coração limpo é que o Senhor pode usar a pessoa como instrumento em suas mãos. A pureza envolve, sobretudo, falta de malícia e de má intenção. Não se trata de ausência de pecado, mas de uma conduta correta, sem vícios, sem ambições. Pureza, candura são características de quem é obreiro aprovado. Somente o Espírito Santo pode realizar esse milagre. Paulo fala sobre isso em Filipenses 4, verso 8, informando que a mente do cristão deve ser permeada sempre de pensamentos que glorifiquem a Deus, caso contrário, não haverá obediência. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 6. Formar discípulos idôneos. Primeiro, para a doutrina não se corromper. Paulo tinha muito cuidado na formação ministerial de seus companheiros. Ele, como Jesus, investiu grande parte do seu tempo treinando pessoas, as quais se tornaram úteis para o serviço do ministério. Os prejuízos para a doutrina podem ser incalculáveis, caso não exista a formação de discípulos idôneos. Judas, por exemplo, não aguentou o treinamento e saiu precocemente. Em Deuteronômio 22, versos 9 e 10, está escrito que, quando da plantação de uma vinha, não se podia usar 2 tipos de sementes para não se profanar o fruto da terra, e que, com boi e com jumento juntos, não se podia lavrar a terra. O objetivo dessa lei, sem dúvida, observando-a como sombra das coisas que haviam de vir, apontava para a natureza pura, incontaminada, da sã doutrina, representada na semeadura da terra, onde não podia ter 2 tipos de sementes, nem animais distintos trabalhando. Paulo, assim, fazendo eco ao que Jesus disse que não se deve atirar pérolas aos porcos, determinou a Timóteo que fosse feita uma seleção de homens fiéis e, a eles, houvesse o compartilhamento dos mistérios de Deus. 2 Timóteo 2, verso 2. A doutrina, com isso, seria mantida até os dias do fim. Aleluia! Segundo, para que outros sejam bem informados. O obreiro aprovado preocupa-se com a formação do ministério. Jesus investiu nisso fortemente. Paulo também, o qual, em algumas ocasiões, chama os companheiros de verdadeiros filhos. A ideia do apóstolo dos gentios era que Timóteo formasse uma escola teológica com os obreiros fiéis e, depois de formados, eles seriam professores de outros. Quando ele expressa para que ensine a outros, 2 Timóteo 2, verso 2, Paulo deixa transparecer que sabe a necessidade de treinamento, pois a obra não iria parar e as gerações futuras de crentes precisariam compreender as riquezas que estão escondidas em Deus. Esse, sem dúvida, é um dos grandes desafios da igreja atual, formar obreiros fiéis que sejam idôneos e levem adiante a grandiosidade e beleza da sã doutrina. Terceiro, para que o ministério não seja censurável. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 6, verso 3, adverte que, no ministério, não haja nenhum escândalo para que não seja censurável. Os grandes homens de Deus sempre pugnaram com isso, 1 Coríntios 9, 27. Billy Graham, por exemplo, formou um excelente ministério para trabalhar. Os frutos foram notórios até o dia de hoje. Ele afirmou há alguns anos atrás que seu trabalho só foi exitoso porque seus companheiros fizeram o seguinte: abriram mão de privilégios pessoais, reorganizaram prioridades, aceitaram as decepções e um sem número de mudanças na programação, colocaram a paciência à prova, assimilaram críticas e exauriram suas energias. Trabalharam como enviados dos céus para me levantar quando estive abatido e me protegeram dos golpes que poderiam ter me assustado ou marcado minha vida. Estou certo de que, sem eles, o esgotamento teria tomado conta de mim 5 anos após a cruzada de 1949 em Los Angeles. O obreiro aprovado por Deus tem sua visão para o futuro. Não se preocupa apenas com esta geração, mas com os filhos de Deus que virão a seguir. Por isso, os obreiros são preparados para o reino e não para seguir o líder. Quando esse erro crasso acontece, há uma grande deformação do caráter cristão e ministerial dos obreiros, com prováveis terríveis consequências.
Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Desafio número 7. Conhecer os tempos. Primeiro, tempo de começar. Deus chamou a Paulo quando ele estava no auge de sua atividade judaica. Entretanto, no reino de Deus, ele foi para o fim da fila. Sua experiência com Gamaliel não lhe gabaritou para assumir nenhum posto elevado em Jerusalém. Antes, pelo contrário. Ele, na verdade, foi mandado embora para sua cidade natal e, a partir daí, a igreja em todo Israel teve paz e prosperou. Atos 9, versos 30 e 31. Somente em um segundo momento, vários anos depois, foi que Paulo voltou a construir sua carreira ministerial. Interessante como Deus mostrou a ele que não daria certo subir ministerialmente de elevador. Ele deveria seguir pela escada da submissão, obediência e fé. Cumpriu todo o percurso e, no tempo certo, o Espírito Santo o selecionou entre os grandes. Atos 13. O obreiro aprovado aparece no tempo certo e cresce na medida certa, dia após dia. Segundo, tempo de prosseguir. Outro traço marcante de quem serve é saber quando deve prosseguir. Paulo, em Filipenses 3,14, percebeu alguns erros no passado, mas anunciou que deveria prosseguir. As decepções, inclusive consigo mesmo, não foram suficientes para fazê-lo parar. Ele tinha um alvo e prosseguiria até o fim. Interessante que, na Bíblia, não existe aposentadoria na obra de Deus. Arão, por exemplo, quando lhe foram retiradas as roupas, morreu no monte. Os demais apóstolos, inclusive o ancião João, quase aos 100 anos, em Pátimos, ainda não estava aposentado. Na verdade, a atividade ministerial pode até ser alterada pelo Senhor, por conta de condições diversas, mas o chamado não tem data de validade. Uma vez obreiro aprovado, sempre aprovado, a não ser que decaia da graça. Terceiro, tempo de terminar. Paulo soube quando começar a carreira ministerial. Subiu pela escada da fé, e não pelo elevador das conveniências. Entendeu que deveria prosseguir e, por fim, teve o discernimento que iria terminar. 2 Timóteo 4, verso 6. Ele disse que o tempo de sua partida estava próximo e que havia terminado a carreira. No livro O Pastor Pentecostal, há a seguinte citação: ter uma boa saída é essencial. John Maxwell declara: quando você sai da maneira certa, muitas coisas acontecem. Você cresce como crente e como líder. A obra que você deixa continuará a crescer. O corpo de Cristo crescerá. Seus amigos crescerão. Glória a Deus. Tudo se encaixa perfeitamente quando as coisas acontecem no tempo do Senhor. Paulo, por exemplo, não tentou postergar o plano de Deus, nem cogitou negar sua fé ou negociar favores com o imperador. Ele não queria lauréis humanos. Ele estava feliz em ser derramado como libação diante do Senhor. Paulo anelava a coroa da justiça. Ele a teria brevemente consigo. Os 7 desafios de um obreiro aprovado. Um breve estudo do ministério de Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2, verso 15. Conclusão. Os desafios mencionados neste singelo estudo devem ser buscados incansavelmente por aqueles que trabalham na seara do Mestre. O alvorecer de cada novo dia trará sempre grandes obstáculos para os que possuem como maior esperança as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas espere um instante. Olhem o que Paulo escreveu. Não que eu seja perfeito. Não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, versos 12 a 14. Paulo reconhecia que ele próprio não era perfeito, mas prosseguia avançando para o alvo. Os desafios que devem ser conquistados com o objetivo de receber a aprovação de Deus são muito elevados, mas não impossíveis. O mais importante, assim, não é apenas o que nós já alcançamos, mas o estímulo de seguir em frente até o dia de Cristo, quando chegaremos à estatura de varão perfeito, pois o veremos como ele é.
1 João 3, verso 2.